Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa jornada pelo mundo das fofocas de Bridgerton. A Netflix finalmente nos entregou a terceira temporada de Bridgerton completa, a segunda parte estreou para finalizar a história de Polly, e eu preciso dizer que para uma série que eu tive bastante resistência no início, até porque eu tenho os meus poréns com Bridgerton, até que a série tá indo bem. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, já deixa o like nesse vídeo, porque você vai se encantar por essa dimensão. Quem precisa de ar fresco quando se tem fofoca fresca? A nova temporada de Bridgerton apresenta mais uma temporada de casamentos da nobreza, e com ela nós temos o retorno das fofocas da Lady Whistledown, na qual a rainha continua caçando essa escritora misteriosa. E agora a Penélope, a nossa escritora favorita, decide que precisa se casar, precisa encontrar um marido esse ano e vai contar com a ajuda do seu melhor amigo, o Colin, para isso. O Colin volta de viagem se achando o bonzão e é óbvio que com essa ajuda ele vai descobrir um sentimento ainda mais forte pela sua amiga. Não somos amigos? Amigos. Antes de comentar sobre essa temporada, eu tenho que deixar claro que esse vídeo é uma opinião de quem conhece esse universo apenas pela série. Eu não li os livros, então eu não posso dizer se a série está sendo uma boa adaptação, apesar de eu já ter visto uma galera que acompanha os livros dizendo que a cada temporada a produção se afasta cada vez mais dos livros, e assim, curiosamente, eu vou gostando cada vez mais. Sendo bem sincera, eu não curti a primeira temporada, a série ela não me conquistou logo de cara, eu não achei o enredo grande coisa, eu achei a reação do público muito exagerada em relação ao soft porn que a série entrega. Assim, eu já vi melhores, sabe? Mas eu resolvi dar uma chance pra série, até porque eu sabia que uma parte da minha resistência a Bridgerton se deve ao fato de eu não curtir muito histórias de romance que se passam no século XVIII e XIX. Eu acho dramático demais, moroso demais e até meio fútil, e isso acaba me cansando. Então eu continuei assistindo a série, até porque eu reconheço que Bridgerton tem uma diversidade de personagens bem interessantes, com personalidades até conflitantes, e que isso poderia deixar a história mais interessante, mesmo eu achando que o enredo ainda é meio fútil. Só que teve uma coisa em relação à primeira temporada que eu realmente não curti, e não foi por conta da minha resistência ao gênero, que no caso foi o casal. Eu realmente não gostei do Duque e da Daphne, eu achei que foram assim um casal completamente sem química, e isso acabou sendo confirmado pra mim na segunda temporada, onde a série entregou um Anthony e uma Kate maravilhosos que conquistaram o público e que mostraram que eles têm um super entrosamento em cena, que eles têm uma baita química. E agora temos Penélope e Colin, e eu não sei dizer se eu fiquei totalmente satisfeita com essa temporada, eu tenho alguns sentimentos conflitantes em relação a ela, porque assim, eu tava esperando muito essa terceira temporada por conta da Penélope, que é uma das personagens mais interessantes da série, se não a mais interessante. Mas eu tenho uma certa resistência assim com o Colin, porque ele foi muito escroto com ela na temporada passada, e aí ele volta nessa temporada, né, depois de viajar o mundo todo metidão, e isso acaba assim me enjoando em relação ao personagem. Mas assim, ele é o amor da vida da Penélope, ele é um personagem que tá amadurecendo, então ele evolui nessa temporada, então acaba sendo muito legal ver que o final da história deles é um final feliz. Desde o início eu amei você, Colin. Não há nada no mundo que me deixe mais feliz do que estar com você. E foi maravilhoso ver o Colin com ciúmes da Penélope. Na verdade, eu acho até que a Penélope tinha que pisar mais nele antes de se resolverem, porque ele merecia. Mas assim, falando da temporada como um todo, eu gostei bastante dessa temporada. Eu acho que ela trouxe uma história, assim, até uma complexidade maior para a história. E eu acho que essa complexidade se deu justamente por se falar, né, pela temporada falar de uma personagem que ela não se encaixa naquela sociedade. A Penélope quer se encaixar, ela faz de tudo para isso, mas ela é independente demais, intelectual demais, forte demais para uma sociedade que ensina que o papel da mulher é simplesmente se casar, depender do marido e organizar bailes. Então ela vai muito além disso, e essa problemática, né, todo esse conflito da Penélope em relação a contar ou não o seu segredo para o Colin, toda a problemática em relação à perseguição da Lady Whistledown, isso trouxe uma profundidade muito maior para o enredo da série. Mas eu senti que o casal deveria ter tido mais tempo de tela. O relacionamento deles deveria ter sido melhor apresentado, melhor desenvolvido,
principalmente após o Colin descobrir que a Penélope é a Lady Whistledown. Até porque o personagem fica com todo aquele conflito de eu sou apaixonado por ela, mas eu tô com orgulho ferido. Principalmente porque eu sou um palerma com inveja da minha esposa, porque ela é uma escritora brilhante e publicada e ela escreve bem melhor do que eu. Então, assim, eu acho que o casal realmente poderia, a história deles foi apresentada de uma forma muito rápida nesse ponto e que a série poderia ter ter ido um pouco mais devagar em relação a isso. E acaba sendo até engraçado, porque eu reclamo que Bridgerton é um dramalhão romântico imenso, mas eu senti falta do romance nessa temporada. Até porque, gente, é o romance da personagem legal, então eu queria realmente ver mais um pouquinho deles dois. Além disso, essa temporada de casamentos também teve a Francesca com o Lord Kilmartin, e que eu achei muito fofo a construção do relacionamento deles, até porque a Francesca, ela tem uma personalidade completamente diferente do restante da família, Ela não gosta de chamar atenção, ela gosta de ficar quietinha no canto dela, e ela encontra alguém que a entende. E por conta disso, o relacionamento deles tem um desenvolvimento muito delicado, muito bonito de se ver. Então isso acaba sendo muito interessante, além do fato de que isso ajuda a Francesca a se aproximar da mãe, Faz com que a Violet a entenda mais e a admire mais por conta disso. E a Violet Bridgerton também está caminhando para um romance com o irmão da Lady Dunbury, o que acaba aprofundando a amizade entre essas duas mulheres. Isso é algo muito legal porque traz uma complexidade maior em relação à amizade delas e também faz com que elas se entendam ao final da temporada em relação a segredos ou algumas resistências do passado. Mas apesar de todos esses casais, porque essa temporada realmente juntou diversos personagens, a Kate e o Anthony ainda são os melhores. Agora, falando de alguns outros personagens que também estão envolvidos nesse enredo, nós temos a participação da Eloise, que está chatíssima nessa temporada. Assim, obviamente, você entende todas as frustrações da personagem, a amargura dela em relação a Penélope, a preocupação em relação ao Colin, o porquê ela toma certas atitudes, mas assim, ela acabou caindo muito no meu conceito, porque algumas atitudes dela, por mais amargurada que ela esteja, chegam a ser imaturas demais para a personagem que foi apresentada lá no início para o público. Então tem certos momentos que você só tem vontade de segurar a Eloise pelo ombro, sacudir e falar que ela já tá demais ali. Isso demais para você dizer a verdade, então eu faria o favor de contar tudo. Também tivemos um arco ali do Benedict que aparentemente, assim, tudo indica que ele pode ser o próximo irmão a se casar na próxima temporada da série. Mas ele teve um arco ali mais de descoberta. E sendo bem séria, eu não gosto muito do Benedict. Ele é um bom vivan exagerado demais. Ele não tem interesse em absolutamente nada. E ele acaba nem tendo uma participação tão significativa ali nas questões familiares. Então, pra mim, ele é um personagem muito desinteressante e ele continua desinteressante nessa terceira temporada. No geral, eu gostei bastante da terceira temporada de Bridgerton. Foi o que eu falei anteriormente. Pra mim, a cada temporada que passa, a série vai ficando melhor. Só achei que, de fato, a Penélope e o Colin mereciam ter o seu relacionamento mais desenvolvido em tela. E isso tinha tudo pra ser feito se a Netflix parasse com a mania de fazer temporadas curtas. Uns 2 episódios a mais nessa temporada resolviam esse problema. Mesmo assim, o romance deles foi muito bonito e o amadurecimento dos personagens muito bem feito. E foi muito legal ver o quanto a Penélope foi para os holofotes e entendeu o poder da sua voz e foi aceita pelos outros. Esse definitivamente é o maior legado da Lady Whistledown. E vocês, já assistiram a terceira temporada de Bridgerton? O que acharam? Curtiram? Gostaram de como Colin foi apresentado? O que esperam para a próxima temporada? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!